Você já teve a estranha sensação de não estar sozinho, mesmo em um ambiente completamente vazio? Já sentiu um arrepio inexplicável percorrer seu corpo no meio da noite? E se eu te dissesse que algumas pessoas nasceram com um dom espiritual tão aflorado que conseguem ver o que a maioria jamais será capaz de enxergar? Segundo relatos reveladores de Chico Xavier, 3 signos do zodíaco carregam uma sensibilidade espiritual tão intensa que são capazes de ver espíritos, muitas vezes sem querer, e em certos casos isso pode colocá-los em risco. Esses encontros não são alucinações, tampouco fruto da imaginação. São conexões reais com o plano invisível, abertas por portas que esses signos não conseguem fechar sozinhos. O que será que o plano espiritual quer revelar através dessas visões? E por que justamente esses 3 signos são os escolhidos para enxergar o que os outros não conseguem? Essa sensibilidade pode ser tanto uma bênção quanto um fardo. Mas será que existe um motivo oculto por trás dessas manifestações? Chico Xavier, ao longo de sua vida mediúnica, alertou sobre o impacto espiritual que certas energias podem causar em pessoas mais abertas a outras dimensões. Segundo ele, o dom da visão espiritual nem sempre é dado por escolha. Às vezes é herdado por afinidade energética, karma de vidas passadas ou por missões que precisam ser cumpridas neste plano. E o mais impressionante, Chico afirmou que essas manifestações são mais frequentes em pessoas de determinados signos, pois eles vibram em uma frequência mais elevada e, por isso, tornam-se mais acessíveis aos espíritos que buscam contato. Imagine crescer vendo vultos, ouvindo sussurros, sonhando com pessoas que já partiram, e depois descobrir que essas experiências não eram apenas sonhos. Uma moça de Escorpião relatou em uma das cartas lidas por Chico que desde os 8 anos via uma senhora de cabelos brancos sentada ao pé da cama. Os pais acharam que era fantasia, mas anos depois ela encontrou uma foto antiga da bisavó falecida, e era exatamente a mesma figura que sempre aparecia em suas noites de insônia. Chico explicou que os escorpianos carregam uma sensibilidade profunda, mas também atraem espíritos perturbados, justamente por sua aura intensa e sua conexão com o mundo oculto, e por isso precisam aprender a se proteger. Outro exemplo tocante foi de um jovem pisciano que enviou uma carta desesperada após presenciar diversas vezes o espírito de um homem que ele não conhecia, mas que parecia precisar de ajuda. Quando Chico respondeu, revelou que os piscianos costumam ter uma mediunidade natural, herdada de vidas anteriores, onde já atuavam como canais entre os mundos. Por isso veem sem querer, sentem sem desejar, e se não se cuidarem, podem adoecer espiritualmente. O risco maior é não saber distinguir o que é seu e o que é do outro, onde termina a energia do espírito e começa a sua. Mas e você? Já viveu algo parecido? Já teve sonhos que pareciam mais reais que a própria vida? Já sentiu que alguém que partiu ainda está por perto? Compartilha com a gente sua história aqui nos comentários. Talvez, sem saber, você também seja um desses escolhidos. Seu relato pode ajudar outras pessoas que estão passando pela mesma experiência e acham que estão sozinhas. Chico sempre dizia que quando a espiritualidade quer se manifestar, ela não escolhe dia, hora ou lugar, mas escolhe quem está pronto, mesmo que a pessoa ainda não saiba disso. E se você está achando esse conteúdo revelador, aproveita e se inscreve no canal agora. Aqui, a gente compartilha mensagens espirituais que Chico Xavier nos deixou e que podem transformar completamente sua maneira de enxergar o invisível. E mais do que nunca, você vai querer acompanhar os próximos minutos desse vídeo, porque ainda não revelamos quais são os 3 signos que correm esse risco espiritual. E talvez o seu seja um deles. Entre os milhares de relatos que Chico Xavier recebeu em sua vida, havia um padrão silencioso que muitos não percebiam, mas que ele fazia questão de destacar com carinho e responsabilidade. Certos indivíduos nascem com a alma mais fina, mais aberta, como se a cortina que separa este mundo do outro lado fosse feita de um tecido quase transparente. E esse padrão se manifestava com mais frequência em pessoas de 3 signos específicos. Signos que, por sua natureza, já trazem dentro de si a predisposição para atravessar os véus invisíveis do plano espiritual. O primeiro deles, como Chico confirmava com firmeza, é o signo de Peixes.
Piscianos são sonhadores, sensíveis e altamente intuitivos. Mas o que poucos sabem é que essa sensibilidade não é apenas emocional, ela também é espiritual. Chico dizia que as pessoas nascidas sob o signo de Peixes têm a alma marcada por missões anteriores. Muitas dessas almas já viveram outras encarnações onde atuaram como médiuns, curandeiros, conselheiros espirituais. Quando reencarnam, mesmo sem lembrar dessas vidas, continuam sintonizadas com o plano espiritual, o que as torna receptivas a energias que nem sempre são leves. É por isso que tantos piscianos relatam ver vultos, sentir presenças, ter sonhos vívidos com pessoas falecidas. Tudo isso sem nunca terem procurado esse tipo de contato. O perigo, como Chico alertava, está na falta de preparo. Quando o pisciano não entende o que está acontecendo, pode se desequilibrar emocionalmente, achando que está enlouquecendo, quando na verdade está apenas sendo visitado por consciências que buscam luz, orientação ou simplesmente companhia. O segundo signo apontado por Chico como extremamente sensível ao mundo dos espíritos é Escorpião. Diferente de Peixes, que recebe as manifestações com suavidade e compaixão, Escorpião vibra numa intensidade profunda, magnética e às vezes até perigosa. Pessoas desse signo têm um poder interior imenso, que tanto pode curar quanto atrair forças sombrias. Escorpianos costumam ser fascinados pelo oculto, mesmo quando tentam negar essa curiosidade. Eles sentem quando há algo errado no ambiente, percebem segredos não ditos, identificam olhares dissimulados, tudo isso com uma precisão assustadora. Chico alertava que, por conta dessa frequência vibracional densa e intensa, Escorpião pode, sem querer, tornar-se um farol para espíritos perturbados que buscam resolução, atenção ou mesmo conflito, e isso pode se tornar perigoso. Em uma de suas cartas psicografadas, Chico orientava uma mulher escorpiana a tomar cuidado ao se isolar demais emocionalmente, pois isso a tornava vulnerável a obsessores. A solução, segundo ele, era simples, mas poderosa: oração, conexão com o bem e equilíbrio entre razão e emoção. E se você está pensando que apenas esses dois signos já formam um grupo seleto de sensíveis espirituais, ainda há mais um. Um signo que, à primeira vista, ninguém imaginaria que estivesse nesta lista, mas que Chico Xavier fazia questão de mencionar com frequência: Câncer. Os cancerianos são protetores, familiares, intuitivos e extremamente ligados às emoções alheias. Justamente por essa ligação com o lar e com a ancestralidade, são como pontes vivas entre os mundos. São eles que costumam ter pressentimentos sobre perdas, sonhos premonitórios com parentes falecidos e sensações físicas inexplicáveis ao entrar em certos lugares. Chico dizia que o canceriano, quando amadurecido espiritualmente, pode se tornar um canal de amor e reconciliação entre vivos e mortos. Mas, quando está emocionalmente fragilizado, pode ser invadido por emoções que não lhe pertencem, tristezas que vêm de fora, choros que não têm origem lógica e sentimentos de medo que não são seus. Por isso, mais do que qualquer outro signo, Câncer precisa aprender a proteger seu campo energético. Agora que você já sabe quais são os 3 signos mais suscetíveis a ver espíritos sem querer, Peixes, Escorpião e Câncer, talvez esteja se perguntando: o que fazer com esse dom? Como conviver com essa abertura espiritual sem se colocar em risco? A resposta está justamente na consciência. Chico dizia que o primeiro passo para lidar com o invisível é parar de temê-lo. O medo enfraquece, atrai o que é negativo e fecha as portas da intuição. O segundo passo é o autoconhecimento. Quanto mais você se conhece, mais sabe identificar o que é seu e o que é do outro. E o terceiro passo é o cultivo diário da espiritualidade, não necessariamente com religião, mas com atitudes elevadas, pensamentos bons e uma fé inabalável no bem. Se até aqui você sentiu que este conteúdo falou com a sua alma, aproveite esse momento para se juntar à nossa comunidade. Se inscreva agora no canal e ative as notificações para continuar recebendo mensagens como essa, que Chico Xavier deixou como legado. E me conta nos comentários, você é de algum desses signos? Já passou por alguma experiência espiritual marcante? Sua história pode inspirar outras pessoas e abrir caminhos de cura para quem ainda tem medo do que sente. Chico Xavier sempre dizia que a mediunidade não é um prêmio, mas uma responsabilidade. E quando essa mediunidade nasce disfarçada de intuição aguçada,
de sonhos vívidos ou da capacidade de sentir presenças invisíveis, ela pode confundir, assustar e até adoecer quem a carrega sem preparo. É por isso que, para os signos de Peixes, Escorpião e Câncer, esse dom exige vigilância constante. A sensibilidade que os permite ver espíritos também os expõe a desequilíbrios emocionais, especialmente quando se negam a aceitar essa realidade. O maior risco, segundo Chico, não é ver os espíritos, é ignorar a própria capacidade de vê-los e, com isso, deixar-se dominar pelo medo, pela dúvida ou por entidades que se alimentam da insegurança humana. Um relato comovente chegou a Chico por meio de uma senhora canceriana. Ela relatava que desde a adolescência era visitada durante o sono por um homem desconhecido que a observava em silêncio. Durante anos, acreditou que era apenas um pesadelo recorrente, até que, em um sonho mais vívido do que o habitual, esse espírito lhe falou o nome completo, um nome que, tempos depois, ela veria gravado em uma lápide antiga durante uma viagem ao interior de Minas Gerais. Ao psicografar a resposta, Chico explicou que o espírito daquele homem procurava consolo, e ela fora escolhida não por acaso, mas por sua empatia natural e seu campo energético receptivo. Porém, sem orientação, o medo transformava aquela conexão em tormento. Com orações, água fluidificada e fé, aquele ciclo foi encerrado. Mas o aviso de Chico permanecia. A sensibilidade é como uma porta aberta. Se você não vigia quem entra, pode se perder dentro da sua própria casa. Esses encontros espirituais acontecem com mais frequência quando signos sensíveis atravessam períodos de baixa emocional. Para Peixes, isso costuma ocorrer quando estão sobrecarregados pelos problemas dos outros, pois absorvem tudo ao seu redor como uma esponja emocional. Escorpião, por sua vez, é mais afetado por perdas e rupturas, pois sua ligação profunda com as sombras faz com que sinta o luto não só da morte, mas da transformação. Já Câncer sofre quando se sente distante das pessoas que ama, pois seu ponto de apoio é o vínculo afetivo. Nessas fases, o campo energético desse signo se torna mais vulnerável, atraindo espíritos confusos, obsessores e até manifestações de outras vidas que ainda não foram resolvidas. Mas o que diferencia um contato espiritual saudável de uma obsessão? Chico dizia que a resposta está na sensação que fica. Se após o contato a pessoa se sente em paz, reconfortada, com o coração leve, é sinal de que a comunicação foi elevada. Mas, se há cansaço extremo, tristeza repentina, pensamentos perturbadores ou sensações físicas ruins, é sinal de que há algo a ser harmonizado. A mediunidade natural desses signos precisa ser cuidada como se cuida do corpo físico, com disciplina, higiene espiritual e companhia saudável. Chico recomendava o evangelho no lar como prática essencial, especialmente para os mais sensíveis, não como um ritual obrigatório, mas como um momento de conexão e luz, capaz de selar energeticamente o ambiente e fortalecer o espírito contra influências externas. Um jovem escorpiano que acompanhava as mensagens de Chico relatou que, após anos vendo vultos e sentindo presenças, começou a anotar cada experiência em um caderno. A partir disso, percebeu que os fenômenos ocorriam principalmente após crises emocionais ou brigas familiares. Chico, ao tomar conhecimento disso, explicou que os espíritos se aproximavam nessas horas não por maldade, mas por afinidade vibracional. Eles apenas sentem a dor que você sente e se conectam a ela como uma ponte. A lição que ficou é clara: o mundo espiritual responde à nossa vibração, e os signos mais sensíveis devem se tornar guardiões dessa frequência. Talvez você esteja ouvindo tudo isso e sentindo que finalmente está entendendo experiências que te acompanharam por anos. Talvez perceba que não estava ficando louco, nem sonhando demais. Talvez a chave sempre esteve nas estrelas, e Chico apenas ajudou a decifrar o mapa. Se você é de Peixes, Escorpião ou Câncer, saiba, seu dom não é um erro, é um convite. Um chamado para usar sua sensibilidade como ponte de cura, de escuta e de evolução espiritual. E se essa mensagem tocou o seu coração, aproveite este instante para compartilhar este vídeo com alguém que também possa estar vivendo algo parecido. Entendimento espiritual, luz e acolhimento, especialmente para aqueles que carregam dons que não sabem explicar. Deixe nos comentários se você reconheceu alguma dessas características em si mesmo e se alguma experiência espiritual marcou sua vida. Sua voz pode ser a resposta que alguém está esperando. Quando um espírito se manifesta, raramente o faz sem propósito. Há sempre um elo, um chamado, uma história inacabada. Em muitos casos, o espírito não quer causar medo, ele quer ser ouvido. E os signos que têm a capacidade de vê-los sem querer são, de certa forma, mensageiros entre os mundos. Chico dizia que essas almas são como faróis em meio à tempestade. Atraem navios perdidos,
mas também precisam de estrutura para não serem destruídas pelas ondas. Por isso, se você sente que carrega esse dom, precisa aprender a usá-lo com sabedoria. O primeiro passo não é falar com os espíritos, é aprender a falar consigo mesmo, entender suas emoções, seus limites, suas forças. Somente assim você poderá discernir o que vem de fora e o que nasce dentro de você. Muitas vezes, o verdadeiro perigo não está nos espíritos, mas nas escolhas que fazemos diante deles. Ignorar completamente esse dom pode levar à confusão interna, ao desgaste emocional, à sensação de estar constantemente carregando um peso invisível. Mas se entregar a ele sem preparo, também pode abrir portas que ainda não estamos prontos para atravessar. Chico orientava o equilíbrio, nem fuga, nem obsessão, apenas consciência. Ele dizia que o dom é como uma janela, não precisa estar escancarada, mas também não pode ser completamente trancada. Precisa estar entreaberta, permitindo a passagem da luz, mas bloqueando o vento da perturbação. E essa janela é controlada por você, com oração, disciplina, fé e amor. Uma jovem pisciana, ao assistir uma palestra de Chico, aproximou-se para relatar um sonho recorrente. Via uma menina de vestido branco sentada na beira de sua cama, noite após noite. A menina não falava, apenas a observava. Por meses aquilo a deixou apavorada, até que um dia, durante uma tempestade, a menina sorriu e desapareceu. Chico a ouviu com atenção e respondeu com doçura: "Talvez ela só estivesse esperando que você não tivesse mais medo." Essa é a jornada espiritual dos signos sensíveis, aprender a caminhar lado a lado com o invisível, sem temor, mas com discernimento. Se essa mensagem ressoou em seu coração, eu te convido, com todo carinho, a se inscrever no canal. Aqui cultivamos um espaço de luz, acolhimento e sabedoria. Compartilhe esse vídeo com alguém que, como você, sente que há algo além do que os olhos veem. E deixe nos comentários: qual foi a experiência espiritual mais marcante da sua vida? O que você aprendeu com ela? Sua história pode ser o farol que outra alma precisa para não se perder no escuro. Que Chico Xavier continue nos inspirando a caminhar com fé, e que a espiritualidade encontre em nós não apenas canais, mas corações dispostos a servir.